Vamos lá. Bom, o objetivo disso é reagir a esse artigo que foi publicado, que dizia que pessoas que fazem dieta estão acima do peso. Então, vamos ler esse artigo e vou te explicar que o problema de você emagrecer não está somente na comida. Então, vamos lá, porque esse aqui é para você que tem esperança de emagrecer, já passou dos 30 anos, onde o metabolismo está mais limpo, o teu tempo está mais curto, a tua disposição está menor, o teu cansaço está maior, o teu trabalho está maior e você não tem condições. A única saída que você vê é não consegue fazer exercício, então volta cá na dieta e mesmo assim você não tem conseguido resultado, porque final de semana tu tem que ter um tempo livre, pelo menos um tempo para descansar, para ter um lazer que também comer para algumas pessoas é lazer. Então, por conta desses fatores que eu vou te explicar hoje que você está errando, também na quantidade de comida, que a dieta não é o que tu tá, tem que atacar. Então, vamos lá, vamos ver esse artigo aqui. Esse artigo aqui ele é feito de uma revista que eu acompanho, que é Very Well Fit, né, um site americano, e ela me chamou a atenção porque ela disse o seguinte, o tema era o seguinte, olha só, mas, pera, deixa eu ver se está certinho, está compartilhando aí, deixa eu ver se está compartilhando, está compartilhando, deixa eu ver aqui. Então, mais americanos em dietas agora do que uma década atrás, relatório do CDC. CDC é o Center Disease Control, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E vamos ver, esse aqui foi publicado em 2020, mas está muito recente. Então, assim, desse artigo que eles foram publicados, eu também achei um aqui, né? Procurei os estados dele, vamos lá. As principais conclusões desse artigo que foi publicado desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar, ver se dá para ver aqui. Eu tenho que deixar na tela. Estou jogando. Um relatório do CDC mostra que mais pessoas estão fazendo dieta agora em comparação com uma década atrás, mas as taxas de obesidade aumentaram em 8% no mesmo período. Vejam, mais pessoas estão fazendo dieta, por outro lado, porém, contudo, entretanto, 8, a taxa de obesidade nos Estados Unidos aumentou em 8%. A gente vai discutir isso no longo do artigo. Vamos ver. Um dos principais problemas com a dieta é a recuperação do peso, que demonstrou em pesquisas anteriores ter feito significativo na saúde, principalmente no sistema cardiovascular. Oi? Perder peso, dietas erradas trazem problemas cardiovasculares? Interessante isso, hein? Vamos discutir daqui a pouco. Fica comigo. Especialistas sugerem que uma dieta não deve ser um esforço de curto prazo, mas sim uma mudança de longo prazo para uma alimentação saudável e que pequenos passos são mais fáceis do que mudanças radicais e restritivas. Olha, isso que eu estou fazendo, isso se eu for no meu Instagram lá, você vai ver que eu falo nisso diretamente, né? Então vamos lá. Não é só que as pessoas insistem, mas como eu te falei, se você tem mais de 30 anos, você ainda está, né, na batalha, lutando, trabalhando 8 horas por dia, com demanda de trabalho, sendo muito requisitado, você é muito procurada pelo seu trabalho, porque você é um bom profissional, e aí você não tem tempo, porque não tem tempo de exercitar, vou atacar na dieta. Passar horas sem comer e ainda assim não consegue ver só seu cansaço aumentar, sua disposição diminuir, a sua libido ir pro ralo, né? Você não tem vontade de nada, só de comer, descansar, fazer exercício é a última coisa que tu pensa, seus hormônios estão em queda, estão ladeira abaixo, então isso é mais uma forma de você abrir os olhos porque o que você está fazendo não está dando certo. E não é seu organismo, não. Não é sua genética, você não é um afortunado, que tem um drama genético que você nunca mais vai ser mais, nunca vai emagrecer. Então, então, vamos lá. De acordo com o relatório do Centro de Controle de Doenças, mais pessoas agora dizem que estão em dietas em comparação com uma pesquisa semelhante feita há cerca de uma década. O relatório descobriu que 17% dos americanos estavam em dietas durante o período da pesquisa, de 2015 a 2018, o que representa um aumento de 14% na pesquisa de 2017, ou seja, mais pessoas estavam em dieta do que em 2007, 2010 e 2008. Dado o aumento, faria sentido as taxas de obesidade se estivessem diminuindo, mas o oposto é verdadeiro, ou seja, mais pessoas estão fazendo dieta, entretanto, menos pessoas estão magras.
mas as pessoas estão aumentando o sobrepeso ou a obesidade. No mesmo período, as taxas de obesidade nos Estados Unidos aumentaram para 42% em comparação à pesquisa anterior. Então, entenda o seguinte aqui, que as pessoas, em 2007 e 2008, 14% das pessoas, elas estavam acima, estavam fazendo dieta, né? É isso que eu estava dizendo aqui. O relatório descobriu que 17% dos americanos estavam em dieta. Em cada 2007, 2008, isso aumentou para 2000, em 2015, 2018, no período dessa pesquisa, aumentou para 17%. Deixa eu explicar um pouco mais calmo. Eu estou olhando isso aqui também agora. No período da primeira pesquisa, que foi feita em 2007 e 2008, 14% da população fazia dieta, certo? Em 2007, 2015 a 2018, outra pesquisa, esse número aumentou para 17%. Por outro lado, houve um aumento da obesidade. Em 2007 e 2008, a taxa de obesidade era 34%. Hoje, aumentou para 42%. O que você pode concluir disso? Que dieta não está dando certo. Não é o problema da obesidade. Ah, o problema da obesidade é o quê, Giovanni? Vamos explicar, fica comigo. Então, tu já fica aqui reagindo aqui de maneira assustadora. As principais descobertas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Antes de aprofundar os resultados do tópico da cultura da dieta de forma mais ampla, aqui está uma análise de algumas das principais descobertas do relatório. Esse aqui é um estudo que foi, deixa eu botar o estudo para vocês visualizarem. Eu vou compartilhar aqui, tá? Compartilhar esta tela aqui com vocês. É esse estudo aqui que foi procurado. Center of Disease Control and Prevention, que é, como seria aqui, qual seria a Anvisa ou o SUS, eu acho, não sei qual seria o equivalente, mas seria o Sistema de Saúde de Controle, acho que seria mais para a Anvisa, né? Ou IPEA, Sistema de Controle de Saúde. Então, esse estudo aqui, tá? É o que é o citado pelo artigo do Fitness, do Well Fitness, tá? Então, está aqui o estudo, mas a gente já vai ler. Vamos ler ele resumido aqui, tá? Que é mais fácil a gente ler ele resumido aqui. Deixa eu tocar para ele, tá? Voltando para o caboclo aqui. Então, o texto que eu mostrei é esse aqui. E esse aqui está o resumo do resumo. 23% dos americanos obesos disseram que estavam fazendo dieta, em comparação com 17% das pessoas com sobrepeso e 8% das pessoas normal ou abaixo do peso. Preste bem atenção. 23% de pessoas obesas que participaram diziam que estavam fazendo dieta. 17 pessoas com sobrepeso estavam fazendo dieta. Então, tu já vai aí 40%, né? 23. E as 23 pessoas que já estão acima do peso, que são obeso e sobrepeso, já é acima do peso, fazem dieta. E apenas 8% das pessoas que não fazem dieta, não, e 8% das pessoas com peso normal fazem dieta, tá? Apenas 8%, ou seja, quem está mais magro não faz dieta. Essa é a conclusão que a gente pode tirar aqui. Outra, mais mulheres relataram fazer dieta do que homens. Normal, né? A mulher tem mais preocupação com a estética nesse sentido do que o homem. Não à toa, o homem é o que mais morre do coração também. 18% dos americanos brancos não hispânicos, essa questão da etnia, como os Estados Unidos é muito marcante essa questão dos grupos étnicos, então essa questão é muito mais válido para lá do que para nós aqui, né? Como nós somos miscigenados, nossos genes, nosso pool gênico é miscigenado, acaba que isso não tem não é muito interessante para a gente, porque a gente não tem essa pureza como eles têm lá, né? Dos grupos, dos clãs, né? Das linhas. Então, mas bora ler. 18% dos americanos brancos hispânicos estavam em dietas, em comparação com 16% dos hispânicos e 15% dos asiáticos e negros americanos. Uma porcentagem maior de pessoas com 40 anos, esse aqui serve para a gente, ó, pessoas com 40 anos ou mais, disseram estar em dieta do que aquelas com idade entre 29 e 30 anos. Aqui existe o seguinte, né? Aqui, a gente, dos 20 aos 39, a pessoa ainda se sente jovem, né? Acha que só com a idade
um pouquinho de dieta ali, um pouquinho de dieta aqui, podem se sentir mais magros. Mas a partir dos 40, a ladeira abaixo é pior. Mas se for um trabalhador compulsivo, que trabalha mais de 8 horas por dia sentado, sedentário, come mal, dorme tarde, não se alimenta, ingere bebida alcoólica, então tu vai ter que fazer alguma coisa, tem que compensar de algum jeito. Então é até compreensível esse comportamento aqui. Tá? Eu tenho certeza que esse número é maior entre os 20, né, pessoas dos 20 anos, do que os 30, né? As dietas descritas como perda de peso ou baixa caloria cresceram em popularidade ao longo da década e permaneceram como a principal categoria de dieta especial. As dietas com baixo teor de gordura e carboidratos ganharam popularidade, enquanto as dietas com baixo teor de gordura e baixo teor de colesterol tiveram um declínio, né? As pessoas elas têm mais o medo do carboidrato do que o medo da gordura, sendo que o principal vilão para você engordar, né, não é o carboidrato, é uma somatória, mas a gordura é o principal também. Olha o meu HD aqui. Aqui é no ao vivo, né? Aqui é no ao vivo, né? Aqui não tem essa, né? Vamos por... Você vai no ao vivo. Você vai sair na filmagem, eu não vou editar, não. Vai sair na filmagem. Então, bora deixar aqui, já fica aí. Então, vamos lá. Segue o play, segue o play. Acontece, ao vivo acontece mesmo. Desafiando a definição de dieta. Um fator importante a ser considerado na análise desses resultados é o que a definição de dieta realmente inclui. Dada a amplitude das estratégias e os objetivos potenciais por trás delas, incluindo perda de peso, mas também abrangendo outros objetivos, como diminuir a inflamação ou prevenir doenças crônicas, esse termo é mais maleável do que nunca, de acordo com Nicola Avena, PhD, Physical, Philosophy Doctor, professora assistente da neurociência de Mount Sinai em School of Medicine e autor do Why Diets Fail, Por que as Dietas Falham. Muito bom esse livro. Se quem quiser comprar, eu sugiro. Não sei se tem versão em português, não. Why Diets Fail, Por que as Dietas Falham. Aqui abre aspas para a doutora Nicole Avena. Nicole Avena, né? É difícil definir o que se qualifica como uma dieta, mas as pessoas geralmente adotam comportamentos relacionados à comida, como não comer depois das 19 horas ou não comer glúten e fazem essas coisas em vários graus de rigor. Essa questão do horário da comida, eu apoio veementemente. Eu ainda não li esse livro dela, né? Eu já li a livro em português, mas não era dela esse livro. E é a questão do ciclo circadiano, né? A questão, como eu postei no meu Instagram sobre o café engorda, na verdade, eu estava falando sobre a questão do ciclo circadiano, que era meu plano de fundo, né? Então, não comer glúten não faz nenhum sentido também. As dietas, as pesquisas que você vai ler sobre glúten realmente não fazem sentido nenhum. A não ser que tenha uma herança genética onde você tem dificuldade de processar o glúten, aí você tem que tomar cuidado, não tomar medicamento e não tomar também, tem que tomar, não comer pão, né? Porque tem ou qualquer nutriente que tenha glúten. É difícil definir o que se qualifica como uma dieta, mas diz ela, as pessoas geralmente adotam, vamos lá lendo isso aqui. No entanto, ela acrescenta, também existem pessoas que foram medicamente aconselhadas a perder peso ou seguir um tipo específico de dieta para uma condição diagnosticada como diabetes tipo 2 ou hipertensão. Por exemplo, o jejum intermitente é uma dieta se você não está mudando o que come, simplesmente modificando o prazo. E se você trocou o que come por uma condição como insuficiência cardíaca congestiva, isso realmente torna uma dieta se você for aconselhado a comer dessa maneira pelo resto da vida. Então, deixa eu entender aqui. Ela quer dizer que dieta é qualquer comportamento que você mantenha um padrão de qualquer comportamento que você mantenha um padrão de comportamento. Isso ela está definindo como dieta, né? Um padrão alimentar. Por isso eu também faço dieta, né? Porque quando a gente fala em dieta, eu penso em algo muito mais metódico. E eu tenho um padrão de comportamento não porque alguém passou para mim, porque eu estudei lá e fiz a minha dieta. Com isso em mente, ela diz que faz sentido que mais pessoas estejam em dietas agora do que no passado, já que não parece haver uma definição padrão. Então, ela está dizendo que é o seguinte, que o problema que deve ser do CDC,
ter diagnosticado que pessoas fazem mais dieta e porém estão mais obesas, porque elas seguem um padrão de comportamento que elas relatam que aquilo ali é dieta. E, na verdade, pode ser ou não, pode ser um ruído nessa pesquisa, né? Porque é falta de definição. Achar que é apagar o fogo com uma colher. Com isso em mente, ela diz que faz sentido que mais pessoas estejam em dietas agora do que no passado, já que não parece haver uma definição padrão. Aqui tem um outro texto desse Very Well Fit. Por que as dietas da moda são ruins e como evitá-las? A gente vai ler isso numa outra oportunidade. Se você quiser que eu leia, para você tem que fazer um react e discutir os artigos que estão nele, já deixa aqui no comentário para mim, para eu saber. Tá? Ou manda um direct para mim lá no meu Instagram. O efeito ioiô. Isso aqui é batata, todo mundo conhece. Não importa como você defina uma dieta, há amplas evidências de que elas podem ser problemáticas para muitas pessoas. Tornar-se muito restritivo ou sentir-se um fracasso após vários esforços pode criar um ciclo infeliz de perda e recuperação. Quando se trata de peso, de acordo com Tracy Mann, PhD, que é Philosophy Doctor, diretora do Main Lab da Universidade de Minnesota, que se concentra em saúde e health and, acho que é health and fitness em inglês, eu tenho foi traduzido ficou assim. Você abre aspas para a doutora Tracy. Você pode inicialmente perder de 5 a 10% do seu peso em qualquer dieta, mas depois o peso volta, diz ela. Na pesquisa que ela liderou, a recuperação do peso é um fenômeno comum e piora quando os participantes não apenas recuperam o que perderam, mas também adicionam mais peso a isso. Por que isto acontece? Bora ver que ela vai explicar, se ela vai explicar, mas eu vou dar a minha explicação para isso. As dietas não levam a perda de peso sustentada ou benefícios à saúde para a maioria das pessoas, diz ela, a Tracy Mann. Esse tipo de efeito ioiô não é apenas frustrante, mas também representa um risco à saúde potencialmente significativo, tá? Então, bora botar aqui. Eu vou explicar por que isso acontece, né, meu amigo e minha querida? Olha só. Tá? Por que isso acontece? Primeiramente, a gente aprendeu, a gente tem que não esquecer uma coisa, que o nosso corpo é um corpo ancestral. Esses genes que você carrega, ele vem desde a pré-história, onde todas as informações ambientais estão contidas nele. Ele é o HD da nossa vida, ele é o HD da espécie humana. E a gente carrega isso de geração em geração. Então, todas as informações, desde nossos primórdios, elas estão agora. Como, por exemplo, não ter comida disponível. Então, a gente precisava de um sistema energético que favorecesse a gente poder acumular a energia através do sistema de gordura. Por isso que a gente gasta menos e acumula mais. Percebe isso? Então, isso já é uma coisa de filogenética. Filo quer dizer espécie, reino, né? Questão do filo, da genética, da espécie nossa. Genética, então, é da espécie humana e de todos os mamíferos que nós temos a capacidade de acumular gordura. A vaquinha vive comendo pão, né? Verde, só come, a vaquinha é vegetariana. E mesmo assim ela ganha peso. Não é porque ela come só folha que ela não vai engordar. É a quantidade de folhas que ela come e a baixa quantidade de movimento que ela tem. Então, está na nossa genética. Quando você passa a induzir a fome através de dietas restritivas, você vai acionar um sistema de defesa. Se eu bater alguns artigos que eu tenho aqui, para a gente não perder muito tempo, eu não vou abrir, mas vou citar um pouquinho do que eles falam. Se você ativa a fome, a gente chama de fome induzida, que é a inanição, você vai ativar um sistema de recuperação, de restrição. Ele começa a desligar funções e acionar sistema de alerta. Vai começar a fazer a autofagia. E a gordura, você pode pensar nisso, a gordura não vai ser a primeira que você vai perder. Você vai perder água, vai perder músculo, vai perder gordura. Não nessa ordem linear, porque o corpo ele não funciona de maneira linear. A mais B vai dar igual a B. Não, não funciona assim. Então, por isso que você perde peso, porque está no nosso DNA recuperar o peso, acumular energia. Então,
Se o corpo entende que perder peso, passar fome para perder peso é uma agressão, é uma ameaça, e quando você passa a comer mais, o que que ele faz? Ele acumula mais do que outrora, porque ele entende, por conta das questões, não é o que tu pensa, mas o que ele analisa através das respostas endógenas, das respostas internas, alguns sinais através da liberação de energia. É aqui, por exemplo, nós vamos botar aqui, não sei se você já ouviu falar da adenosina trifosfato. Conforme você vai gastando energia, ela vai sendo simplificada. E quando chega na última, porque é a adenosina trifosfato. Quando o ATP ele fosforila, ele perde um fósforo, então ele vira ADP, a adenosina difosfato. E quando ele fosforila de novo, ele vira AMP. Quando chega no MP, ele bloqueia. Ele bloqueia a energia e vai começar a liberar a absorção de carboidrato, e começa a entrar no estado de alerta, porque está gastando muita energia. Então, pegando um gancho desse exemplo, quando você junta a esteira, faz musculação, você gastou esse ATP, e quando você vai insistir na esteira, você vai transformar isso em AMP, adenosina monofosfato, que é o gatilho para você ativar o sistema de defesa, a autofagia. O corpo vai começar a usar as outras fontes de energia que não a gordura, por exemplo, os músculos, para poder você não ficar sem reserva, tá bom? Até porque o tecido muscular é muito abundante, então dá para viver com o mínimo, tá? Então, por isso que acontece, esse efeito ioiô vai acontecer sempre. De acordo com Willow Jarosz, uma nutricionista registrada na cidade de Nova York, concorda e até leva a preocupação em torno da cultura da dieta um passo adiante ao dizer, dois pontos, abre aspas, a indústria da dieta continua a ganhar muito dinheiro nos fazendo sentir como se estivéssemos falhados. Embora os estudos continuem a mostrar que não apenas as dietas para a perda de peso não funcionam, mas, em muitos casos, elas levam ao ciclo de peso que pode trazer uma série de consequências adversas para a saúde. Capacidade de acessar as ferramentas realmente necessárias para a saúde é uma relação saudável com a comida. Nas descobertas apresentadas em uma reunião no American Heart Association em 2019, eu posso clicar aqui e eu vou direto para o site lá, né? Pesquisadores da Universidade de Colômbia apresentaram evidências de que o ciclismo de peso tem um efeito em 7 fatores de risco para doenças cardíacas: tabagismo, peso, dieta, atividade física, colesterol, pressão arterial, glicose no sangue. Deixa eu ver se mexer aqui. Eu prefiro ler em inglês. A coisa está aqui, ó. Os achados apresentados em 2009 pela American Heart Association os pesquisadores encontraram da Association Meeting, né, no encontro que teve entre os americanos aí, os pesquisadores da Universidade de Colômbia apresentaram evidências que é ciclismo de peso mesmo, weight cycling, não é ciclismo de peso aqui, não é ciclismo de peso que botou cycling, não é cycle de bike, é o ciclo, né? O ciclo de peso, o ciclo do peso, que é aquele que diz assim, do perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Que botou ciclismo, não é ciclismo, é ciclo, né? Então, o ciclo do perde e ganha do peso tem um efeito tem 7 efeitos de risco para doenças cardíacas: tabagismo, perda de peso, dieta, atividade física, colesterol, pressão arterial e glicose no sangue. Para deixar mais claro isso, esses problemas cardíacos estão relacionados não somente com o tabagismo, mas o perde e ganha de peso, dietas altamente restritivas, porque eu quero te alertar o seguinte, cidadão e a cidadã. Quando você perde massa muscular, você não só perde massa muscular esquelética, você perde massa muscular cardíaca também. Sabia dessa? Quando você perde massa muscular severa, você não perde só massa muscular do tecido, conjunto do tecido esquelético, daqui dos ossos, mas do coração. Por isso que e a falta de atividade, é por isso que você está relacionado à perda de peso severa e dietas restritivas com doenças cardíacas. Toma essa. Falta de atividade física, colesterol, pressão arterial, glicose no sangue, tudo isso causa doenças cardíacas. Sabia dessa? Tão pouco quanto 10 quilos de perda. Deixa eu botar de novo aqui, porque eu não consigo ler em português. Tão pouco perder 10 quilos de peso e ganha peso, mas é que ela perde, ganha, perde, reganha e perde de novo. Pode aumentar o risco
De acordo com o pesquisador principal dessa pesquisa aqui em 2019, da American Heart Association, Brooken Agarwal, EDD, não sei o que é EDD, professor assistente de Ciências Médicas de Columbia Medical Center. Estudos continuam a mostrar que não apenas as dietas para a perda de peso não funcionam, mas, em muitos casos, levam ao ciclo de peso que pode trazer uma série de consequências adversas à saúde. Achamos que é possível que toda vez que o peso é recuperado, fatores de risco vascular, como pressão arterial, colesterol e glicose, aumentem acima do nível basal. Achamos que é possível, deixa eu até marcar aqui. Achamos que é possível que toda vez que o peso é recuperado, fatores de risco vascular, como pressão arterial, colesterol e glicose, aumentem acima do nível basal. Muito preocupante ler isso. Quando você perde peso, recupera e perde de novo, você tem uma defesa do organismo. Principalmente porque, principalmente quando você perde peso, geralmente é uma combinação de gordura, algum tecido muscular magro, mas o peso recuperado é todo em gordura, ou seja, eu combato muito dessa indústria da dieta, cara. Esses caras são fogo, né? Dizem que só querem ajudar a gente, mas olha só. Principalmente porque você, quando perde peso, geralmente é uma combinação de gordura em algum tecido, enfim, quando você perde peso, você perde tudo, e quando você recupera gordura. Esse tipo de gordura tem sido fortemente associado, deixa eu até anotar aqui, você perdeu peso, quando recuperou só gordura. Você perdeu peso, tudo, você perdeu gordura e músculo, mas quando recuperou só gordura. Esse tipo de gordura tem sido fortemente associado a um aumento de risco de doenças cardiovasculares, fizeram pesquisa. Está aqui o artigo científico, tá? Obesidade abdominal e síndrome metabólica. Mudando a sua dieta. Essa aqui já é uma estratégia que eles utilizam. Uma estratégia melhor, aconselho a venda, é reformular para si mesmo o que uma dieta inclui. Em vez de adotar uma mudança restritiva e for atacado, projetada para renovar a forma como você está comendo, ela acha que é melhor pensar a longo prazo. Parte do problema, abre aspas para a doutora Avena, né? Nicole Avena. Parte do problema em nossa cultura alimentar é que as dietas são vistas como temporárias, como não deveriam ser, quando não deveriam ser. Diz a Avena. E ela continua. Sua dieta deve ser do jeito que você come o tempo todo. Não deve ser para perder peso ou aumentar os níveis de energia. A verdade é que todos deveriam estar de dieta. Tente mudar sua mentalidade sobre por que você precisa comer de maneira diferente. Eu bato isso diariamente. Quando alguém vem me perguntar sobre dieta, a primeira coisa que eu falo, como é que tu come? Me dá um relatório das comidas que tu gosta de comer durante o teu dia, desde as comidas que tu considera saudáveis, desde aquelas comidas que você considera não saudáveis. Ah, eu gosto de comer pão, eu gosto de comer sanduíche, etc e tal. Me dá que eu vou te ajudar a construir algo que é para você, não é uma coisa que você tem que fazer naquele momento, tá? Algo que faz parte da sua dieta, da sua rotina. Quando as pessoas param de se concentrar em efeitos imediatos, eu, eu vou ter que falar nessa parte. Os resultados externos, como perda de peso, eu sempre costumo dizer assim, quem deseja perder peso nunca vai ser magro. Mas é claro, a gente tem que começar por onde? A gente tem que começar por onde? Perdendo peso. Mas depois eu vou ensinando a pessoa a ter mentalidade, porque ela vai vendo, ela vai conhecer o meu processo dia após dia e ela vai entender como se dá o processo. Então ela já sabe como emagrecer. São 90 dias que eu uso para você mudar o seu mindset e nunca mais ficar perigando de ficar perdendo peso, volta e perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Quando as pessoas param de se concentrar em efeitos imediatos, resultados externos, como perda de peso, e enfatizam em mudanças saudáveis que se afastam dos alimentos não saudáveis e excessivamente processados, fica mais fácil de resultado. Agora, aqui essa é uma parte que eu não sei, eu não concordo assim, tipo, por exemplo, eu gosto de comer o McDonald's. Quem que não gosta?
Todo fisiculturista, todo ser humano chega aqui, eu mantenho uma dieta rigorosa, muito saudável, mas eu tenho um momento de alívio. A comida também tem esse papel de aliviar o estresse. Então, quando os bodybuilders saem de competição, a primeira coisa que eles vão a uma pizzaria, vão a uma hamburgueria, porque eles estavam muito tempo numa dieta restritiva. E eles também precisam sentir sabor, prazer na comida. Então, eu discordo dessa parte aqui. O problema é que a pessoa não tem essa proporção, né? Como profissionais de saúde, precisamos dar uma olhada na ideia de prescrever dietas para perder peso, porque elas literalmente fazem o oposto do que deveriam. Mas muitos no setor da saúde continuam a recomendá-las, diz Gerald. E não há necessidade de fazer grandes mudanças no estilo de vida da noite para o dia. Todos devem ter espaço para cultivar um relacionamento saudável com alimentos que funcionam para os seus corpos. Restrições desnecessárias apenas levam ao fracasso. O meu método de treinamento, eu sempre falo, quando chega aqui para fazer, Giovanni, como é que tu vai fazer? Tu vai saber o quanto gastar, vai saber quanto tu precisa ingerir, e tu vai precisar aprender quando tu vai parar, você vai precisar se motivar. Então, tu tem que o tripé. A comida, exercício, mentalidade. Né? Eu chamo de método 100, né? Comida, exercício, mentalidade, tá? Que faz parte do você mais jovem. Porque, por exemplo, a gente que já passou dos 30 anos, que tem uma quantidade de atividade excessiva, que tem uma quantidade de hormônios em baixa devido à quantidade de excesso de gordura, que a gordura ela faz uma transformação na mulher, o distúrbio de excesso de gordura provoca ovário policístico, alteração do sistema de FSH, de folículo estimulante, menorreia, essas coisas da menstruação. No homem, transforma o homem cada vez mais em um metabolismo feminino. Então, se você já passou do 30, você tem que atentar para isso, tá? E o que significa isso para você? Há uma controvérsia contínua em torno da cultura da dieta. Se vale a pena ou não fazer uma dieta do ponto de vista da saúde holística, a maioria das especialistas concorda que as dietas da moda são insustentáveis, portanto, sempre consulte seu médico antes de mudar seus hábitos alimentares. É importante consumir uma variedade equilibrada de alimentos e seu corpo e ouvir o seu corpo nesse processo. Tá aqui as fontes que eu já tinha pegado, né? A doutora essa aqui, Elizabeth Milagre, que deve ser uma jornalista freelance desse jornal aqui. Bom, meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, o que que diz aqui? Eu já disse, o artigo já disse muita coisa por si só, né? Que dietas não vão funcionar. Giovanni, mas e aí, como é que eu vou emagrecer? Eu não posso comer muito, claro, não pode comer muito. Mas aí tem um segredo? Tem. Mas eu quero dizer o seguinte, que o problema não é você fazer essa restrição. Quando alguém me fala assim, eu como bem, mas a pessoa está acima do peso, como bem, mas está com uma gordura excessiva, a gente tem que aceitar que não é assim, não. Né? Vou dar um exemplo aqui de como você tem que gerar emagrecimento. Porque assim, vamos por conceito. Vamos aqui, eu vou te compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente consegue perder peso? Deixa eu aumentar minha tela para você chegar bem legal, tá? Deixa eu aumentar aqui. Tá? Então, um pouquinho para você aqui. Vamos para formatar aqui. Deixa eu botar uma fonte maior. Agora botar uma fonte 20. Tá. Como perder peso de acordo com o meu método? Tá? Como é que eu faço com meus alunos? Primeira coisa, a taxa metabólica basal. Tá? Taxa metabólica basal. Todo mundo tem aqui um mínimo de energia. O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade, é a quantidade de energia necessária para o seu corpo manter-se vivo, manter-se vivo sem atividade física, né? Sem atividade física. Então, isso aqui é a taxa metabólica basal. Isso aqui é toda a
são as ações dos órgãos internos, do cérebro, tudo que tem aqui sem você se mexer. Então, isso aqui é a taxa metabólica basal. Porque tem a taxa metabólica de repouso, onde você está se movimentando muito pouco, né? Então, vamos imaginar que aqui você tem uma taxa metabólica bota aqui, 2.000 quilocalorias, tá? 2.000 quilocalorias. Giovanni, mas poxa, eu tô cheio de gordura, eu vou comer 2.000 quilocalorias, mas como é que tu vai emagrecer? Eu vou já te dizer agora. Não precisa se preocupar. Porque tu não precisa passar fome. Eu quero fazer uma analogia. Toda empresa, ela precisa faturar um mínimo para poder ter uma saúde, para poder se manter aberta. Para você que não tem empresa, toda casa, todo chefe de família precisa receber o mínimo para poder deixar as contas zeradas, no empate, nem devendo e nem ganhando mais, 0 a 0, tá? Precisa ganhar o mínimo. Então, a taxa metabólica basal, você precisa saber que isso aqui vai ser fundamental. A gente sabe que para emagrecer, você precisa ter um déficit calórico, ou seja, você precisa gastar mais, gastar mais e comer menos, certo? Então, preste atenção. Esse que é o déficit calórico, gastar mais e comer menos. Aí você fala assim, porra, tô de boa aí. Aí o que a pessoa faz? Uma dieta do corta. Corta aqui, corta aqui, corta ali, corta aqui, corta tudo. Porque seria muito lógico pensar que se eu tenho gordura excessiva no corpo, é natural eu fazer o quê? Estimular a fome para que o corpo possa tirar essa energia e, né, gastá-la. Mas isso vai dar ruim, porque o teu corpo ele é desenhado para fazer economia. Ele é desenhado para fazer economia. Então, por mais que tu tenha suas reservas, ele só vai usar o que está disponível. Então, quando tu entrar no vermelho de energia, ele vai começar a bloquear isso e a desativar um monte de sistemas, né? E aí vai dar ruim para ti. Então, ele vai começar, a primeira coisa a fazer é autofagia. Autofagia. Vai começar a comer músculo. Sem contar que jejum, por definição, só para pegar aqui a definição, nada mais é do que você estimular, estimular aqui o catabolismo. O catabolismo. O catabolismo. Segundo, se alimentar é você estimular, tá? Estimular, 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 tá? O anabolismo. Então, tu acha que crescer na fome é mais difícil, tá? Então, voltando aqui, eu só estou te conceituando aqui para tu ficares sabendo. 2.000 calorias, tu comeu empatado. Vamos imaginar que tu comeu empatado, 2.000 quilocalorias. Volta para cá, tua atenção. Vai ter, geralmente, agora será que eu vou ingerir 2.000 calorias? Caramba, como é que eu vou gastar isso? Seria, pensa aqui, olha só, tu vai consumir, presta atenção, como é que vai gerar o déficit? Vai consumir 2.000, que é o mínimo, energia mínima, menos, né? Menos, menos gastar o teu metabolismo basal. Então, você vai empatar aqui. Aqui está no 0 a 0, aqui está no empate. Porque você está consumindo o mínimo que você precisa, então está empatado. Tudo que você fizer de exercício, tudo o que você fizer de exercício, tá? De exercício vai gerar déficit. Então, como eu disse uma vez, se eu fizer 10 minutos de exercício, se eu fizer 10 minutos de exercício, 10 minutos de exercício, 3 vezes por dia,
vão dar meia hora, certo? Isso vai gerar um gasto energético aqui de, vamos botar aqui, de 200 calorias, dependendo da intensidade que você aplica. Esse aqui já é o teu déficit calórico. Então, o teu déficit calórico já foi, o déficit calórico foi de 200 calórico, foi de 200 calorias, certo? Porque você gastou mais do que, fora contando que você vai andar para lá, para cá. Então, se você trabalha muito tempo sentado, é pior. Aí não tem jeito. Mas se você se movimenta muito, isso vai. É por isso que eu também uso contagem de passos, tá? E aí isso vai ajudando cada vez mais. Então, tudo que você for fazendo de energia, porque está consumindo o mínimo necessário. Se você comer o mínimo, você for querer emagrecer por estímulo de fome, de restrição calórica, vai dar ruim, já, você já aprendeu aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é o seu metabolismo basal e começar a contar os passos, ver se mexer mais. Porque quando você come, agora não adianta tu falar como eu faço, sempre me dá uma raiva quando eu falo para os aí, como é que tá a tua dieta? Ah, eu como bem. A vaquinha come bem também, só verdura, só leguminosas, só verde, nem por isso deixa gorda, né? Não tem gordura. Tá entendendo? Então, o porco não é carnívoro, e tem por isso não tem gordura. Então, quando alguém fala isso, me dá uma coíra, porque não sabe o que está falando baseado só no que ele ouviu dos outros. Nunca foi pesquisar, ler de alguém que sabe mesmo. Tá? Então, está aqui uma forma que você tem de fazer emagrecimento sem prejudicar sua massa muscular. E se você tem mais de 30 anos, pior ainda, que uma vez que você já viu que você perdeu peso através da restrição calórica, quando você vai recuperar, não vai recuperar o músculo que você ganhou, você vai recuperar a gordura que você perdeu e tudo vai te chamar em gordura. Beleza? Então, se tu tiver alguma dúvida, manda aqui para mim no direct que eu já vou responder. Obrigado pelo teu carinho e tua atenção. E aí a gente vai falando mais. Fui. Vamos parar aqui. E aí a gente encerra.